Após o São Paulo vencer mais uma partida fora de casa na Libertadores e praticamente carimbar a classificação para a próxima fase, a imprensa esportiva se rendeu ao trabalho de Zubeldia e rasgou elogios ao tricolor. E que, por sinal, uma coisa importante também na Rádio Caquineto foi a vitória do São Paulo. O Ferreirinha, graças a Deus, o VAR anulou o gol. O André Luiz, bom de bola, centroavante canhoto. Alá Serginho Chulapa vem arrebentando com a equipe do São Paulo. É o artilheiro do Paulista, está sendo artilheiro da Libertadores. Muito bem, o André Luiz, André Silva, que arrebentou a boca do balão. E o São Paulo está invicto na Libertadores e também no Brasileiro. Quem não gosta desse time e do jeito que ele está se comportando em 2025, para mim, não tem juízo. Porque, de fato, o São Paulo está fazendo muito mais do que se espera. E o técnico do São Paulo nessa competição, ele é bom. E quem não enxerga isso está com dificuldade. Parece torcer contra. Só que a cada torcida contra aumenta a série de invencibilidade em coisas, né? Como visitante, é um dos melhores São Paulos que eu já vi na minha vida. E o técnico do São Paulo como visitante, eu nunca vi outro com essa postura, com esse entendimento de visitante. Ainda bem. Ele é o primeiro técnico da história do São Paulo a ganhar os 3 jogos fora de casa em fase de grupos. Ele ainda não perdeu um jogo de Libertadores. Ele, por falta de atletas, teve que usar o Oscar escolheu usar, porque não tinha volantes, o Oscar numa semifinal estadual contra o Palmeiras e fez um jogo equilibradíssimo com o Palmeiras. Aliás, o jogo da ida foi a última derrota, né, do São Paulo. Foi? Dos 7 jogos que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro, são 6 empates, o São Paulo não foi pior em nenhum. E jogo ruim do São Paulo foi contra o Sport. O São Paulo perdeu 2 pênaltis, poderia ter somado mais pontos. O São Paulo, nesses jogos, acho que pelo menos em metade deles não tinha não tinha jogadores à disposição melhores que os do adversário. O São Paulo é um clube que está tentando fazer, vamos ver se vai fazer na prática mesmo, está dizendo que vai fazer uma recuperação financeira. O presidente acabou de dar uma entrevista à TNT, falando que o São Paulo tem que vender jogadores. Ou seja, depende de quem aparecer e qual vai ser a oferta, qualquer jogador em tese pode sair. E diante de todo esse cenário, que é um cenário que não é comum na história do São Paulo, porque, vamos pegar o Tele Santana, era um São Paulo diferente. Sim. Né? E obviamente eu não vou comparar. Tele Santana é o maior técnico da história, um dos 2 maiores personagens, 3 maiores personagens da história do São Paulo, Raí, Tele e Rogério Ceni. Mas, por exemplo, Muricy, por exemplo, tinha o São Paulo numa situação de Flamengo. E ainda é uma crítica ao Muricy, tá? O São Paulo contratava quase quem queria, vinha jogador de Europa jogar no São Paulo, o São Paulo pagava salário em dia, o São Paulo recuperava jogador, etc. E o São Paulo não conseguia uma campanha dessas em Libertadores. Você vai chegar onde eu estou imaginando que você vai chegar? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei o que as pessoas esperam que um treinador do São Paulo fosse o Zubeldia, fosse o Guardiola, fosse o Muricy, voltando, fizesse mais do que ele está fazendo. E de onde surgiu essa loucura de que o Zubeldia era o problema do São Paulo? É óbvio que o São Paulo não é o principal candidato nos torneios e é óbvio que é muito mais fácil o São Paulo perder os campeonatos do que ganhar. Muito mais fácil. Também é muito óbvio que se o São Paulo não tiver os seus principais jogadores, é difícil o São Paulo ganhar. Com a vitória de ontem, o tricolor chegou a incríveis 12 jogos de invencibilidade na temporada. E Zubeldia ainda não sabe o que é perder comandando o São Paulo em jogos de Libertadores. O próximo duelo será o clássico contra o Palmeiras, que será um teste de fogo para essa equipe. Vamos torcer para que o tricolor mantenha essa invencibilidade. É isso, meus amigos. Se chegou até aqui no vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima!